aí, galera, tudo bem, né? Então, vamos hoje concluir a apostila 8 de Sociologia, uma aula bem interessante que tem um conteúdo bastante atual e esclarecedor, principalmente para vocês que vão concluir no ano que vem o ensino médio, os que vão fazer o Enem e os que vão entrar no mercado de trabalho. Como eu já havia falado com vocês, o meu foco são os textos, o do professor José Neto, o esclarecimento nas aulas presenciais. Então, eu desejo boa sorte a todos, mas nós ainda vamos nos ver em dezembro na aula de filosofia, ok? Então, até lá. Colégio Ari Quintela, segundo ano, professora Maria de Fátima, unidade temática 16, Sociologia, Transformações no Trabalho. Globalização. Esse é um tema que é abordado em várias disciplinas, na história, na geografia, e vamos ver a visão sociológica da palavra globalização. Tem como características as intensas relações econômicas, culturais, sociais e políticas entre países. Essas relações fazem com que os acontecimentos em um país impactem em todos os outros envolvidos. Nós falamos da crise econômica que houve nos Estados Unidos em 2008, que abalou toda a economia mundial. Isso é globalização. Um dos maiores bancos britânicos anunciou em 2015 uma reestruturação em suas operações globais, com o fechamento de unidades em países que representavam maiores riscos para a sua lucratividade. Com metas de economizar até 5 bilhões de dólares em corte de custos, o banco divulgou que encerraria suas atividades no Brasil e na Turquia. Novos investimentos foram feitos no mercado asiático por apresentar melhores expectativas de lucratividade. Essas medidas sinalizam um reordenamento de investimentos, provocando consequências globais. Então, vejam bem, essa imagem que a gente vê são os prédios desse banco britânico, né, desse banco inglês, que deixou de investir no nosso país, porque para eles era mais lucro investir na Ásia. Interdependência econômica. Conexão entre esferas locais e globais. Para a sociologia, a globalização econômica é uma expressão para se referir à fase do capitalismo a partir da segunda metade do século XX. De acordo com o sociólogo espanhol Manuel Castells, vivemos na era da informação, que seria a terceira revolução industrial. Para ele, o desenvolvimento de tecnologias de informática, telecomunicações e robótica afetou as políticas governamentais. Na era da informação, a atuação das empresas globais foi favorecida, pois é possível acompanhar em tempo real todas as demandas empresariais em qualquer lugar do mundo. Isso aí vocês têm aí no celular de vocês, qualquer tipo de informação que esteja ocorrendo no mundo neste momento, né? Então, nós vemos aí essa imagem que revela o desenvolvimento das novas tecnologias da informação, aliado a constantes interesses de gastar menos e lucrar mais, o que permitiu às empresas atuar globalmente. Então, a intenção, né, da implantação da informática nos processos econômicos é sempre o lucro. Revolução tecnológica da informação. Surgiu na década de 1970 nos Estados Unidos, especificamente na Califórnia, no Vale do Silício, que é essa imagem que vocês estão vendo aí. Segundo o sociólogo Manuel Castells, novamente, né, 1999, na página 100 do seu livro, né, o Vale do Silício foi transformado em meio de uma inovação pela convergência de vários fatores, atuando em um mesmo local, novos conhecimentos tecnológicos, um grande grupo de engenheiros e cientistas talentosos das principais universidades da área, fundos generosos também vindos do mercado garantidos pelo Departamento de Defesa e a formação de uma rede eficiente de empresas de capital de risco,
dos primeiros estágios da liderança institucional da Universidade de Stanford, no Vale, então, do Silício, nos Estados Unidos. Então, todos esses elementos favoreceram a essa região controlar toda a tecnologia da informação do mundo. As empresas globais passam a buscar locais para a sua instalação. Suas preferências estão voltadas para lugares que ofereçam um mercado consumidor significativo em que os impostos sejam baixos, haja uma redução de gastos com trabalhadores, há certa flexibilização da legislação trabalhista e, em contrapartida, países periféricos buscam atrair as empresas por meio de infraestrutura de transporte, energia, isenção de impostos e uma legislação trabalhista menos rigorosa. Então, aqueles que querem que essas empresas cheguem até o seu país facilitam essas instalações. Pequenas empresas locais encontram pouco espaço para sobrevivência em um mundo globalizado. Na maioria das vezes, acabam sendo assimilados pelo agressivo mercado globalizado que não permite concorrência. A consonância com a atual fase do capitalismo globalizado e o Estado neoliberal mudou as leis em favor do mercado livre. A flexibilização das relações trabalhistas e a redução de gastos estatais, a privatização de empresas públicas permitem o mercado se globalizar ainda mais, já que encontram menos barreiras para a internacionalização da produção e do consumo. Nesse contexto, trabalhadores são fragilizados. Então, nós vemos, por exemplo, aqui uma indústria têxtil em São Paulo, onde nós vemos o trabalho dos imigrantes, porque essas pessoas não conseguem trabalho nas suas nações. Então, vêm para cá, se assujeitam a trabalhar por salários baixíssimos, sem regulamentação trabalhista, porque precisam sobreviver. E é deste lucro que essas empresas globalizadas vivem. Automatização da produção. A indústria automobilística está entre as mais robotizadas do mundo, mas ainda assim, unidades modernas da BMW, em seus mais de 1.000 robôs, é um caso à parte. Os funcionários todos de colete azul acompanham tudo à distância pelas telas de computadores. Então, estão ali, por trás daquela, não dá para ver, né, nessa imagem, mas não, a gente diz assim, o robô que faz tudo, mas tem o trabalho do homem por trás controlando o robô. Os seres humanos só supervisionam o trabalho das máquinas, e a unidade de Leipzig é uma prévia do futuro das fábricas, né, da BMW na Alemanha. Estamos no estágio inicial de uma mudança tão profunda na manufatura como aquela provocada na Revolução Industrial, né, que nós vemos de Eric Bridson, que é um professor de tecnologia da informação do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Essa é uma declaração dele, né, nesse texto que a gente vai ler agora. Nos países ricos, estima-se que 25% de todas as funções na indústria deverão ser substituídas por tecnologias de automação no ano 2025. No mundo, a estimativa de 60 milhões de postos de trabalho em fábricas serão limitadas. Então, a previsão desse economista é que as funções humanas sejam totalmente substituídas por máquinas. Reduzir os postos de trabalho, os sindicatos foram desorganizados pela flexibilização à qualificação profissional, mesmo não garantindo a inserção no mercado, tornou-se permanente e obrigatória. Daí a sociologia afirmar que atualmente as condições dos trabalhadores estão precarizadas, estão fracas, né? Os trabalhadores não têm mais segurança, né, trabalhista. Assim, estabelece uma intrínseca rede mundial de produção de consumo que reproduz a desigualdade de classes entre regiões do globo mais do que as ameniza. Então, nós vimos, por exemplo, aqui a imagem do slide anterior,
de pessoas que vêm de países, ou até mesmo no nosso país, mais fragilizados, que se sujeitam a trabalhar em condições precárias para a sua sobrevivência. Obsolescência planejada, os produtos são feitos para não durar. Então isso aí é muito claro, né? Vocês mesmos todo ano estão querendo trocar de celular. Aí a gente vê na imagem os vários celulares que se renovam a cada ano, assim como as televisões que nós vemos aí, todas ali, nenhuma delas mais praticamente são utilizadas. Por quê? Na sociedade de consumo, as estratégias publicitárias e a obsolescência planejada mantêm os consumidores presos a uma espécie de armadilha silenciosa no modelo de crescimento econômico pautado na aceleração do ciclo de acumulação de capital. Então, os produtos eles já são feitos para serem utilizados durante pouco tempo. Eles serão substituídos imediatamente por um outro mais moderno. A cada dia, mais rapidamente, essa substituição está acontecendo, né? Então, essa substituição, isso é uma estratégia de quem as fabrica, né? De quem faz, por exemplo, o celular. Faz ele de forma que, quando estraga, você não encontra uma peça para substituir, então você tem que comprar um outro novo, né? E consumindo, então, cada vez mais esse produto. Essa estratégia se chama obsolescência planejada. Trabalho terceirizado. Podemos resumir o trabalho terceirizado num exemplo. Imagine uma indústria automobilística que resolve contratar os serviços de uma empresa de limpeza. Essa última ficará diretamente responsável pela seleção e contratação, pagamento e gestão dos empregados que executarão o serviço de manutenção e limpeza nos espaços da indústria. Embora os trabalhadores terceirizados realizem a limpeza e a manutenção da indústria automobilística, não poderão desfrutar do mesmo salários e benefícios e perspectivas de crescimento profissional que outros trabalhadores regulares desta tal indústria, né? Diante de tal situação, é comum haver discriminação entre os próprios trabalhadores, na medida em que alguns se identificam com a empresa por serem efetivos, enquanto outros têm atuação limitada na empresa pela condição de subcontrato. Isso está muito comum hoje, né? Até mesmo nos órgãos públicos, as pessoas são contratadas durante um tempo, né, para trabalhar. Alguns dentro desses órgãos públicos, por exemplo, agora com todo esse problema da pandemia, na área de saúde, muitas pessoas foram contratadas por OS através desse trabalho terceirizado, né? São empresas que contratam e não o Estado. O Estado financia, paga, né? Dá o dinheiro para essas empresas, então, contratarem esse profissional temporariamente, né? Na verdade, todos deveriam ser concursados, serem funcionários públicos para se dedicar à população, mas isso atualmente não está acontecendo. Isso é o chamado trabalho terceirizado. E com isso concluímos a nossa unidade temática 8.